Fala, galera. Bom, vamos dar continuidade ao nosso curso de linguagem de programação Python. Meu nome é Gustavo Maia e está aí meu contato para quem quiser tirar qualquer tipo de dúvidas. Bom, nós já vimos no curso de Python, falamos nos primeiros vídeos sobre iniciando em Python, depois nós falamos sobre execução sequencial, né? Falamos sobre as estruturas condicionais, if else, if, e agora vamos falar sobre estrutura de repetição. O que são essas estruturas de repetição? Quais os comandos que eu tenho no Python e como eu vou utilizar esses comandos, né? As estruturas de repetições, nós vamos começar primeiro falando o que é e vamos falar da estrutura while. Por quê? Com aquele objetivo nosso de fazer vídeos bem curtos, que não sejam muito cansativos. E aí depois a gente vai fazer um outro vídeo gravando, onde nós vamos falar de exemplos da estrutura while lá no Colab. A gente vai vir desenvolvendo alguns exemplos, para em seguida a gente falar da estrutura for, do comando break, também fazendo exercício dessa parte aí da estrutura for. Mas nesse vídeo nós vamos focar nesses dois tópicos aqui determinados. Bom, o que é uma estrutura de repetição? Há situações no nosso cotidiano que, às vezes, a repetição de uma atividade é necessária. Por exemplo, você quer assistir um vídeo, um filme na Netflix, por exemplo. O que você faz? Você começa a ler a sinopse do filme, né? Então, você vai lendo, você lê uma sinopse, não gostou, você lê outra. Não gostou, você lê outra. Não gostou, você lê outra. Você vai lendo essa sinopse até você achar uma que você gostou. Quando você gostou, opa, você para e começa a ver o filme. Isso são estruturas de repetição que a gente vai fazendo no dia a dia. Pode, às vezes, ser cansativo, mas o Python, assim como outras linguagens de programação, tem essas estruturas do while e do for que ajudam bastante a gente, né, na realização dessas tarefas. Então, vamos definir lá o que é uma estrutura. Eu dei um exemplo no cotidiano. O que é ela? Uma estrutura de repetição é um recurso para desenvolver tarefas repetitivas em um loop contínuo. O loop funciona até uma condição ser satisfeita. Essa é a minha definição de estrutura de repetição. Que se a gente voltar para o exemplo no qual eu falei, você vai ver, você foi repetindo a instrução, ou seja, lendo a sinopse, lendo até você achar, opa, achei a sinopse de um filme que eu gosto. Então eu vou parar e já vou lá assistir o filme, que no meu caso, nosso aqui vai ser a continuação do programa, certo? Agora, olha o nosso atenção vindo de novo ali. Ó. O que ele fala dessa vez? Eu tenho que tomar muito cuidado com o quê? É importante configurar devidamente essas condições, para não cair em erros fatais em um programa, tipo loop infinito. Nós vamos estar falando disso mais em detalhe quando a gente vai vendo os comandos. Eu posso não ter uma condição de repetição que ela não vai ser satisfeita nunca, o meu programa vai estar em loop infinito, eu não vou parar de repetir, não vai parar de rodar. Então eu tenho que parar o programa, né, fechar e abrir de novo e continuar. Então tem que tomar muito cuidado na hora de escolher essas condições aí que vai ser satisfeita para que eu execute o meu laço e também que eu termine. Esse laço tem que ser finito. Mas nós vamos explicar bem, nós vamos explicar os detalhes dos tipos de laço, while e for, tenho certeza que vocês vão entender bem, não vão cometer esse tipo de erro. Vamos falar então também lá, o que acontece? Neste curso, nós vamos estudar duas estruturas de repetição, igual eu já falei, o while e a estrutura for. Nesse vídeo específico, nós vamos falar da estrutura while. Nós vamos falar sobre toda a teoria, vou mostrar um exemplo da indentação dele no Python, e aí a gente para por aqui e vai para o próximo vídeo fazer exemplos da estrutura while. Depois a gente vai fazer a mesma coisa com a estrutura for. O que é a definição do loop while? O comportamento de uma estrutura while, de repetição while, é o seguinte: enquanto uma condição ou o conjunto delas for verdadeira, uma instrução ou conjunto de instrução que está dentro daquele loop vai ser executada. Vamos ver o fluxograma dele aqui. Ó. Eu tenho minha sequência de comandos, que está vindo no meu programa, e aí eu vou passar o quê? Eu vou fazer uma condição vai ser testada. No nosso caso do exemplo que eu estou dando da Netflix, se a minha sinopse, eu gostar da sinopse, eu vou ver o filme, senão eu vou ficar naquele loop. Se a minha condição a ser testada for verdadeira, o que eu faço? Eu executo a minha função. E aí vou lá em cima de novo. Aquela condição continua sendo verdadeira, executa essa função de novo. Que no caso da sinopse eu estou lendo a sinopse e não estou gostando, é o caso da verdadeira. Então eu vou ler outra sinopse. Vou ler outra sinopse, até chegar no final sinopse. Achei uma sinopse de um filme que eu quero. Então o que vai acontecer? Eu vou lá assistir o filme. No nosso caso, eu vou continuar a sequência de comandos.
certo? Vamos pegar aqui e vamos mostrar no Python para vocês deixar mais claro ainda essa definição. Olha só, eu defini uma variável contador e coloquei atribuir o valor zero nela. Olha aqui a estrutura do while. O while, tá vendo? Tem que ter também aqui os dois pontos. E aí, quando tem dois pontos, aqui, a indentação. Ó. O que significa essas duas linhas que estão na mesma coluna aqui, estão indentadas? Elas pertencem ao loop while. Então, sempre quando essa condição aqui for verdadeira, eu vou executar essas duas linhas aqui. A partir do momento que essa condição aqui não for verdadeira, eu vou pular para debaixo, no caso aqui, eu vou encerrar o programa. Então, ó, contador é igual a zero. De imediato, ó, contador é menor que 5. Ou seja, se ele vale zero, zero é menor que 5. Então, o que eu vou fazer? Eu vou imprimir o contador, está aqui, ó, 0, e vou incrementar 1 para ele. O contador recebe o contador mais 1. Aí, quando ele voltar aqui em cima, agora o contador já vale quanto? Já vale 1. Então, 1 é menor que 5. Então, ele entra dentro do loop while. Eu vou imprimir o valor 1 e vou incrementar o contador. Agora, o contador vale 2. Volto e vou fazendo esse teste. Ó, até quando cheguei aqui, o contador vale 4. 4 é menor que 5? Sim. Eu imprimo o contador, está aqui o 4, e incremento 1. A partir do momento que o contador vai ser 5, quando ele entrar aqui, ó, 5 é menor que 5? Não, 5 é igual a 5. Então, eu não imprimo 0. Eu salto e vou para o final, termino o loop. Se no caso eu quisesse imprimir o 5, aí eu teria que colocar menor ou igual. Aí eu imprimiria o 5. Então, você está vendo? Enquanto essa condição for verdadeira, eu vou executando essas funções aqui. Agora, tem que tomar cuidado, porque está vendo que eu coloquei que contador recebe contador mais 1? Se eu não faço isso, eu não incrementar meu contador, então isso aqui ia sempre ser 0, esse loop ia ficar infinito, imprimindo 0, 0, 0, 0, e nunca ia terminar. Então, esse tipo de cuidado que a gente tem que tomar ao escolher essa condição, para que sempre chegue um determinado valor e eu consiga executar esse loop corretamente. Um outro exemplo é o while else. Que a diferença é que o comando else, eu vou fazer o quê? Se eu adicionar um else ao final do while, nos possibilita executar um bloco de código após o término do loop. E aí vai falar, ó, eu rodei, e assim que acabar, que essa condição contador que não mais for verdadeira, eu venho aqui e vou imprimir. Ó, todos os itens foram exibidos com sucesso. Traz para o ó, passou por todos o loop todo e foi impresso ali tudo e já acabou o meu loop. Então, é só olhar, ó, a execução é a mesma. Ó, ele vai rodando. Quando o contador chegar igual a 5, ó, 5 não é menor do que 5, ele pula aqui para o else e imprime. Todos os itens foram exibidos, que pode ser visto aqui embaixo. Aqui, ó. Então, é isso que eu queria falar para vocês sobre o loop while. Né? Próximo vídeo que nós vamos gravar vai ser sobre, nós vamos fazer alguns exercícios sobre o loop while, nós vamos tirar mais dúvidas, vocês vão entender melhor ainda essa questão de estrutura de repetição, para depois a gente passar para o loop for e fazer exercício de loop for também, para a gente fixar bem essa parte de estrutura de repetição, que é uma parte muito importante de programação e que com ela a gente começa agora a criar corpo, a gente criar problemas e resolver problemas bem legais que vocês vão gostar na parte de programação, que vai deixar o curso mais interessante ainda. Mais uma vez, obrigado pela atenção de vocês.